Essa é uma recompensa do assinante e eu vou colocar como janeiro. Ah, é o resumo de toda a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia começou quando os Estados Unidos decidiu que iria usar a Ucrânia para fazer uma guerra proxy contra a Rússia. Isso começou, na verdade, no final no final da Guerra Fria, onde o muro de Berlim foi derrubado. E aí eles começaram a expandir a OTAN. Foi feito um acordo antes com o Gorbachev, onde eles prometeram aos Estados Unidos que eles não iriam expandir a OTAN. E essa era uma das pré-condições para derrubar o muro. E eles derrubaram o muro e os Estados Unidos começou a expandir a OTAN. Eles elegeram Boris Yeltsin, na época era o neoliberalismo, com Fernando Henrique, por todo mundo era o neoliberalismo. E eles assaltaram várias coisas na Rússia. E roubaram várias coisas. Aquele voo vertical do F-35, por exemplo, aquela tecnologia foi pega da aeronáutica russa. Quando eles entraram lá e pegaram aquelas tecnologias. Como eles tentaram fazer com a Embraer aqui agora há pouco tempo, né? A Boeing, como vocês veem, os aviões da Boeing só caem, só dá problema, eles querem tecnologia dos outros. Então, porque eles cortam custos, né? Então eles foram indo e o Putin. Então o Putin era o Boris Yeltsin, ele destruiu a economia russa, e como ele era corrupto, o Putin entrou dentro do governo dele e começou a usar. Teve um ataque terrorista que uns dizem que foi uma bandeira falsa que o Putin usou porque ele era chefe da FSB para ter um pretexto para invadir a Chechênia, se fazer de herói e subir ao poder com isso. Se isso foi verdade ou não, teria que investigar, mas é uma teoria feita, quem disse foi os Estados Unidos. Interessante dizerem isso quando o pessoal questiona o 11 de setembro, né? Então, mas é só para mencionar. Então o Putin subiu ao poder porque encontraram nos prédios um explosivo de origem militar chamado Hexagon. Então, quem sabe? O Putin subiu ao poder. Então ele tentou se aproximar, ele dançou com o Bush lá, né? Foi indo, quando chegou ali por 2009, 2010, ou já começaram a armar coisa na Ucrânia já. E já tinha tentativa de golpe na Ucrânia. Depois veio aquele coisa do sniper em Maidan. O Putin anexou a Crimeia. Seguiu, né? Foram indo, deram o golpe e enfiaram o Zelensky. Quando enfiaram o Zelensky, o Putin disse, ó, a Rússia, né? Porque o Putin não é só ele, o pessoal chama de o Putin, mas é a Rússia. Existem outros caras lá. Falaram assim, ó, tu não vai expandir mais esse negócio. Chega dessa história. Não dá pra vocês ficarem expandindo mais. E eles fizeram aquela guerra proxy, e aí começou a guerra. Foi a CIA. Então nós estamos vendo aí, quando o Trump cortou toda a assistência de inteligência e verba para a Ucrânia, dizendo, como eu postei, você não tem as cartas, né? Chinelhando o Zelensky é a marionete. O Estado ucraniano acabou, tá? Acabou. Então agora, para ver então eles seguiram qual sempre foi o requisito do Putin: neutralidade no estilo austríaco. Ucrânia não vai juntar-se à OTAN, tá? E larga isso aí. Ninguém vai entrar na OTAN, queremos neutralidade, desnazificação, porque a Ucrânia tem o Azov Battalion, eles são nazistas, né? Desnazificação e eleições, e as áreas que são de controle russo agora vão permanecer de controle russo. É isso que o Putin sempre pediu. E aí os Estados Unidos não deixam esse acordo ocorrer, porque eles insistem nesse negócio, nessa guerra, por outras razões geopolíticas, que é destruir a economia russa. Não deu certo. Dividir o povo. E outra coisa, eles queriam que, e na minha análise, na minha concepção, o objetivo dessa guerra é dividir o mundo ortodoxo cristão.
Porque nós estamos vendo agora com o que os Estados Unidos fez na Síria, por exemplo, removendo Bashar al-Assad e enfiando no poder um ex-comandante do ISIS e da Al-Qaeda, que trabalha para a Turquia, e Israel fez esse acordo com a Turquia, e esses terroristas todos trabalham para a Turquia e para Israel. E eles estão matando cristão agora, minorias cristãs. A quem é que interessa matar minorias cristãs? Se você estudar a história da Igreja Católica, vocês vão ver que a Igreja Católica sempre conduziu operações de genocídio contra grupos minoritários cristãos, porque o Papa acredita que ele quer ser o único dominante do cristianismo. Tem vários massacres pela história humana de grupos cristãos menores. Então, numa estratégia, tu pode usar um cara para destruir o outro. Convém, por exemplo, olha só, quem é que vai suspeitar do Vaticano? Tu tem, por exemplo, Bush, o filho, o primeiro Bush, quando ele invadiu, ele começou essa política mais destrutiva no Oriente Médio. Ele é um Skull and Bones, né? Não um Skull and Bones, um Skull and Bones, que é aquela fraternidade de Yale que dizem que é uma fraternidade católica. Ele e o pai dele, que também faziam parte, tipo uma ordem, um estilo maçônica, assim, dentro de uma fraternidade secreta dentro da Universidade de Yale. O Bush, que aparentemente deveria ser um protestante, ele vivia babando o ovo daquele papa com cara de demônio nazista que morreu, o Papa Bento XVI, né, que era literalmente da juventude do Hitler. E várias vezes ele usava a linguagem que estamos numa cruzada, essa é uma cruzada. E lá no Oriente Médio ele então, assim, desestabilizar o Oriente Médio. Essa política seguiu com Obama. O Trump tentou retroceder, né, sair desses lugares, porque eles não querem o Trump também. E o Biden voltou com tudo. Então, eles derrubaram a Síria. E botaram no lugar esse cara para matar cristão. Na época do Bush diziam uma cruzada. Por que eles usam o termo cruzada? Então vamos supor que tu tenha lá um general católico. Tu deve ter aqueles cavaleiros de Malta, membros de fraternidades maçônicas, como nós temos, cheio de maçom no nosso exército. Os americanos também estão cheios de maçom, estão cheios de rosacruziano, não diria, porque esse pessoal é mais de ciências e uma parte mais conceitual de ocultismo. Enquanto que o pessoal maçom e esses outros cavaleiros de Malta são mais da ação militar. São ordens militares, né? Cavaleiro de Malta é ordem militar. Então, por que o Papa tem uma ordem militar? Ele tem um monte de cavaleiro e coisa. Então, o cara faz parte do exército americano, tu não sabe o que eles estão armando lá. E é muito estranho que toda vez que tem uma guerra, só quem toma no cu são os inimigos do Vaticano. Porque tu tem que ver a quem convém a eliminação dessas religiões. A quem convém isso? Então, para que destruir minorias cristãs? Por que esses muçulmanos retardados têm tanto medo de minorias cristãs que não tem poder nenhum? Mas tu vê que eles não têm medo, não há problema nenhum com o catolicismo. Nunca eles têm problema com o catolicismo. Eles só têm problema com os Alonanites. Os caras Alonanites, falou que Alonanites, uns coitados lá que o cara vive nas casas de madeira, de barro, no meio da puta que pariu, lá onde Jesus mijou, num cruzamento onde Jesus mijou. Existem comunidades cristãs naquela região lá de milênios. Os caras convém ao Papa. É muita coincidência que sempre termina com todas as religiões se confrontando, exceto a católica. Então, eu conheço a história dessa igreja o suficiente para entender que aí tem. Tá? Então, minha teoria é que essa guerra é sobre a divisão da igreja ortodoxa cristã. Lembrando que o Zelensky é um judeu sionista e que ele mandou fechar as igrejas ortodoxas dentro da Ucrânia. Várias crianças apareceram também. Tem rapto de criança, tráfico de criança. Onde tem guerra tem tráfico de criança. Estupro, tráfico de criança, rapto, tráfico de órgão. Vende as crianças, estupro, não querem mais, cresceu, o pedófilo não quer mais a criança pequena, tá ficando adulta, mata, rouba os órgãos e vende. Bem-vindo ao mundo. É isso aí.